Olá, seja bem-vindo ao nosso encontro. Hoje vamos falar sobre uma doença que acomete cerca de 2 milhões de brasileiros, homens e mulheres de diferentes idades. Vamos falar sobre epilepsia. Está com a gente aqui o Dr. Américo Sakamoto, docente aqui da USP. É um prazer recebê-lo. Vamos começar, por favor, pelo conceito. O que é epilepsia? Como se manifesta? Bom, a epilepsia na verdade, é um conjunto de doenças que tem como manifestação comum o fato do paciente apresentar crises epiléticas que se repetem ao longo do tempo. Então, é um conjunto de doenças crônicas e que tem repetição ao longo dos tempos. Agora é importante que seja dedicado um dia para a conscientização. Por que essa conscientização é tão importante assim? Bom, esse é um movimento, na verdade, internacional. A maioria dos países dedicam um dia para a conscientização da epilepsia. E remonta aí ao passado que, na verdade, essas doenças, e a epilepsia em particular, eram doenças muito estigmatizadas, não é? Então, para que a sociedade tivesse uma maior conscientização, um melhor conhecimento dessa doença, então se criou vários dias para várias doenças. E a epilepsia foi uma dessas que teve um dia dedicado. Hoje, 26 de março, é o Dia Internacional de Conscientização da Epilepsia. Dentro dessa concepção muitas vezes estigmatizada, a gente acha que a epilepsia se manifesta sempre da mesma forma, mas ela tem variáveis que nem sempre se consagram naquele modelo que a maioria reconhece? Sim, com toda certeza, né? Acho que a maioria reconhece, porque talvez pela intensidade, porque é mais assustador, todo mundo pensa imediatamente numa convulsão, o paciente tem uma queda, cai, enrijece, tem contrações pelo corpo todo. Isso é uma convulsão. Mas a convulsão não é o único tipo de crise que existe. Aliás, tem vários outros tipos de crise que no total são até mais frequentes do que a convulsão. Por exemplo, um exemplo muito simples de dar, são pessoas que têm, de repente, de início abrupto, por alguns segundos ele foge do ar, olhar parado, fixo, estático, e alguns segundos depois ele retorna plenamente à consciência. Esse tipo de crise, que não é tão conhecida, é chamado de crise de ausência, no sentido literal. O paciente fica ausente do meio ambiente, sem reatividade, sem nada por alguns segundos. Dr. Sakamoto, essas crises podem ocorrer várias vezes ao dia? Elas podem ocorrer, depende da gravidade da síndrome epilética, né? Ela pode ser esporádica, uma vez por mês, uma vez cada 6 meses, às vezes com intervalos de anos, mas ela pode ser tão grave quanto crises o dia todo, centenas de crises por dia. Então depende do que está por trás causando essas crises. E existe uma causa predominante? Quando a gente faz a investigação, e hoje avançou muito nesse aspecto, né? Hoje a gente tem técnicas de imagem que enxerga milimetricamente até as estruturas cerebrais. E quando a gente faz esses exames num grupo de pacientes com epilepsia, a maioria a gente encontra uma causa estrutural nos exames de ressonância. Aproximadamente 60% a 70% existe uma lesão física no cérebro, que é dali que se dispara a descarga elétrica que provocam as crises epiléticas. Agora é possível também ter uma causa ambiental, a bebida, por exemplo? A bebida, ela não é uma causa primária da epilepsia. Ela pode vir a ser uma causa se ela trouxer algumas consequências para a vida daquele indivíduo. Então, por exemplo, se o indivíduo é um alcoólatra e ele tem quedas frequentes, ele pode produzir microcontusões frequentes no cérebro e aquela cicatriz tem o potencial de gerar crise na vida do indivíduo. Então, primariamente, eu não consigo imaginar uma causa só do álcool, mas ele é um fator importante, coadjuvante, junto com outras consequências do álcool para gerar crise. Agora, até porque a epilepsia ela está dentro de uma síndrome. Ela, na verdade, é um conjunto de síndromes. Tem dezenas de tipos diferentes de epilepsia, dependendo do que está por trás, provocando essas crises. Por exemplo, é mais fácil explicar para aquelas causas que têm uma lesão física, estrutural no cérebro. Então, assim, potencialmente, qualquer tipo de lesão estrutural tem a capacidade de gerar crise. Por exemplo, um tumor cerebral, às vezes o primeiro sintoma ele é descoberto porque a pessoa tem uma crise, de alguma desses tipos aí de crise que a gente já discutiu, e nos exames, na investigação da causa da epilepsia, pode-se descobrir um
pequeno tumor cerebral, por exemplo. Um trauma craniano, um indivíduo tem um acidente de carro, bate a cabeça, fica inconsciente por alguns minutos. Na sequência da investigação, pode ser que aquele trauma foi suficiente para produzir uma contusão cerebral. E a contusão cicatriza e ela pode gerar crise. E aí qualquer outro tipo de lesão, por exemplo, parasitoses, antigamente era muito comum na nossa região, uma doença chamada neurocisticercose, né, que é o ovo de solitária, o cisto quando se instala no cérebro. Aquele cisto pode gerar crise. Uma encefalite viral pode ter crise por conta da infecção. Uma meningite bacteriana pode produzir lesões cerebrais e isso provocar crise. E o mais, não tanto atualmente, mas uma das causas comuns são crianças que durante o momento do nascimento têm algum problema na hora do nascimento e que falta oxigenação do cérebro. Então, aquela lesão resultado de um parto prolongado, de um parto traumático, pode ser causa de epilepsia, era muito comum aí Hoje melhorou com cuidado pré-natal, perinatal, a maioria dos partos hoje são hospitalares, mas isso era uma causa frequente no passado. E há uma interferência genética nisso? De novo, a gente não pode generalizar. Então, como são dezenas de doenças diferentes, mas seguramente tem um contingente deles que a gente não encontra uma lesão estrutural física no cérebro e que a gente encontra um histórico familiar de várias pessoas da família com epilepsia. Então, um percentual menor desses pacientes tem uma mutação genética, uma doença genética. E a epilepsia, nesses casos, é uma manifestação de uma doença genética. Nós começamos nessa entrevista falando sobre o fato de a doença acometer qualquer pessoa, homens, mulheres, idades diferentes, mesmo crianças e até mesmo idosos podem ter a doença. Desde o lactente, desde o bebê, logo depois do nascimento, ele já pode manifestar crises epiléticas e também o idoso, no outro extremo da vida também. Todas as faixas etárias, não tem nenhuma faixa etária preservada. Eu disse antes, assim, é uma doença de distribuição universal, acontece em todas as idades, acontece mais ou menos igualmente no sexo masculino, no sexo feminino, acontece em todas as raças, em todos os grupos étnicos. Ela tem uma distribuição, não tem uma parte do globo terrestre que ela seja preservada de o indivíduo não ter epilepsia. Para muita gente, é uma doença que não tem cura. Bom, a gente batalha bastante para esclarecer, né? E, na verdade, esse é um conceito completamente errôneo, né? Assim, a maioria das pessoas que são diagnosticadas com epilepsia e que a gente impõe um tratamento, recomenda um tratamento, a primeira linha de tratamento é tratamento medicamentoso, cerca de 70%, 65%, 70% deles, as crises são completamente controladas com o uso da medicação. Então, não é muito diferente de um diabetes que toma sua insulina e fica uma qualidade de vida muito próxima uso contínuo da normalidade. E cerca de 30% ainda existe um contingente muito relevante de pacientes que, mesmo fazendo o tratamento corretamente, eles continuam tendo crise e aí tem que ser encaminhado para um outro tipo de abordagem, outro tipo de estratégia terapêutica. Dentre aqueles que se controlam facilmente com remédio, né, a gente trata por alguns anos, depois de alguns anos os exames se normalizando, a gente vai retirando progressivamente a medicação. A maioria deles que completam todo esse ciclo de tratamento cuidadoso, controle fácil das crises, eles ficam controlados mesmo após a retirada da medicação. Então, nesse sentido, a gente pode chamar isso de uma cura, porque se você não tem mais crise, não está mais tomando medicação e não tem mais sintoma, então, na verdade, é praticamente uma cura, né, da doença. Em que situação a cirurgia é recomendada? Então, dentro daqueles 30% que o remédio não resolve o problema, a maioria deles tem uma indicação aí sim, é uma outra estratégia. Tem que ser encaminhado por um centro especializado no diagnóstico e no tratamento desses casos mais graves. Por exemplo, aqui no nosso ambiente, a gente criou em 1995, nós estamos fazendo 30 anos esse ano, um centro dedicado para isso. A gente interna um paciente, investiga, tenta localizar qual é o ponto do cérebro que está doente e
Eventualmente, se estiver numa área que permita uma cirurgia segura, a indicação é de fazer a retirada desse tecido doente. E isso promove a cura em grande parte desses pacientes. Senhor, hoje o HC é uma referência do Brasil em relação ao trabalho que faz nessa área da epilepsia? Sim, ele é uma referência porque, na verdade, assim, na década de 90, houve um movimento aí das sociedades médicas que lidavam com o problema da epilepsia, Sociedade Brasileira Academia Brasileira de Neurologia, da Neurocirurgia, da Eletroencefalografia, a Liga Brasileira de Epilepsia, e se fez um movimento grande no país, junto ao SUS, para implantar a cirurgia de epilepsia no Brasil, né? Isso aconteceu em 95, 96, e depois, em 2001, o Ministério da Saúde reconheceu a excelência do trabalho que era feito aqui em Ribeirão Preto, aqui no HC, e nos soltou uma portaria no Diário Oficial da época, em 2001, designando o HC como hospital do consultor do SUS para essa área, dentro da Central de Regulação de Alta Complexidade. E desde essa designação em 2001, nós persistimos até hoje como o hospital consultor do SUS para essa área. Então, é a referência do país nessa área. Nós auxiliamos o SUS a regular o fluxo de pacientes com epilepsias graves, encaminhar para avaliações e para tratamentos em todo o país. Quer dizer, é uma forma de triagem para que os pacientes sejam regulados dentro das suas prioridades. Isso, qualquer município do país, qualquer estado brasileiro, seja o mais longínquo, se eles reconhecem um caso em que eles não estão conseguindo resultado satisfatório no tratamento daqueles casos, eles têm o direito, pelo SUS, de incluir o paciente dentro dessa central de regulação. Daí para frente, o SUS encaminha para o hospital consultor os dados do caso e a gente avalia qual que é a estratégia melhor para esse paciente. Se ele merece ir para um centro para ser investigado do ponto de vista hospitalar, e daí para frente se existe ou não existe indicação de cirurgia ou não. Nós, como hospital consultor do SUS, a gente não tem a ingerência de encaminhar, esse paciente vai para Porto Alegre, esse paciente vai para o Rio de Janeiro. Tipo nós só avaliamos conceitualmente. Esse paciente precisa ser avaliado e ele tem o potencial de tratamento cirúrgico. E daí para frente o SUS usa a sua rede de serviços especializados e vai encaminhar o serviço que é mais próximo, o serviço que tem, sei lá, uma espera menor, eles têm os critérios dele. Nós avaliamos o caso, conceitualmente, se aquilo precisa ou não precisa de uma atenção especial. Professor, a inteligência artificial pode ser uma ferramenta eficiente e bem-vinda para se aperfeiçoar o estudo a respeito da epilepsia? Sim, claramente, né? Aliás, inteligência artificial hoje é uma necessidade praticamente de todas as áreas da medicina, tanto em aspectos de diagnóstico, né? Hoje estão utilizando, incorporando inteligência artificial em vários métodos diagnósticos, especialmente imagem, eletrofisiologia. Ele tem uma aplicabilidade muito grande em agrupar os pacientes pelo tipo de sintoma, tipo de sinal, tipo de exames que ele tem. Ele já vai direcionando, agrupando esses pacientes. E eles têm também aplicabilidade assim para ajudar a selecionar o tipo de medicamento mais eficiente. Então, eu acho que esse é o futuro. Nós estamos hoje, como todas as áreas médicas e não médicas, nós estamos nessa transição da incorporação da inteligência artificial no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Professor, os casos estão estabilizados no Brasil ou eles têm picos crescentes? Não, a epilepsia universalmente é entre 0,5% a 1% da população. E ela não sai dessa faixa. E o Brasil está próximo, um pouco menos do que 1%. Né? Então, isso é mais ou menos estável. É claro, eu citei o exemplo aí de crianças pequenas que desenvolvem epilepsia porque teve um problema na hora do parto. Então, obviamente que essa parte melhorou bastante. Causas de origem infecciosa também melhorou bastante em países como o Brasil, que é um país ainda em desenvolvimento, mas que melhorou muito nessas últimas décadas. Né? Esses países que têm próximo de 1% são países geralmente que têm condições mais precárias de atenção à saúde, de infraestrutura, à rede de atendimento. E o Brasil está cada vez se aproximando mais dos indicadores do primeiro mundo. Né? Então, de uma certa forma,
ela não está estabilizada, ela vem melhorando progressivamente. Professor, nós estamos encerrando. O senhor tem tempo ainda para fazer as suas considerações finais, destacando pontos que eventualmente não tenhamos falado. Não, eu queria chamar a atenção, é a razão da gente estar aqui hoje, né? Hoje é o Dia Internacional de Conscientização da Epilepsia. E essa é um dia internacional e a maioria dos países fazem uma série de eventos. E qual que é a finalidade? Primeiro, é conscientizar a sociedade do que é a doença, né? Para desmistificar tudo isso, que ela não tem cura, que ela não é tratável, né? Nesse aspecto. Segundo, tem uma série de coisas que são históricas, o preconceito muito grande, contra o paciente epilético, desde da antiguidade, Sim. que se considerava que isso fosse pegajoso, que fosse porque as pessoas transmitido pela... não ajuda ou que era uma possessão demoníaca. Então, isso ainda, em algumas regiões do mundo, ainda persiste bastante essa noção. Então, a gente tem que desmistificar também nesse sentido. Naqueles países como o nosso, que já tem uma estrutura de saúde muito, muito avançada, eu acho, não sou eu, os estudos mostram isso, que ainda existe assim, uma subutilização muito grande do potencial de tratamento cirúrgico, né? O pessoal fica com aquela mística que operar a cabeça é muito grave, e não, às vezes é salvador para a qualidade de vida daquele paciente. Então, eu acho que a gente poderia aproveitar esses minutos finais para dizer, olha, se o seu caso não resolve com o tratamento medicamentoso, né, com as drogas anticrise, vocês devem procurar centros especializados que têm uma série de outras alternativas que a gente pode eventualmente ou curar ou pelo menos melhorar bastante, reduzir bastante a frequência das crises e melhorar a qualidade de vida dessas pessoas, né? Então, eu acho que a gente não deve se acomodar e pregar o que havia muito décadas atrás, é certo conformismo. O indivíduo tem epilepsia, ele vai ter crise Sim. mesmo, É irreversível. você tem que se acostumar, adaptar o teu estilo de vida para as crises. Eu acho que hoje não. Hoje a gente prega a luta contra a doença. Se você tem essa doença, você tem que batalhar e procurar todos os recursos para ver se tem alguma saída que possa livrá-lo das crises. Tá certo. Sr. Sakamoto, muito obrigado pela sua entrevista. Ora, eu que agradeço, estamos à disposição em qualquer outra oportunidade. Muito obrigado. Para você que esteve com a gente, muito obrigado. Até o nosso próximo encontro.